Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas do segundo ano, tá? E vamos analisar o capítulo 6 do livro de vocês. Se chama A Expansão das Fronteiras da Colônia. Basicamente nesse capítulo, galera, a gente vai continuar o conteúdo do capítulo 5, que foi a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, a formação da primeira colônia, de como eles fizeram o primeiro povoamento, capitanias hereditárias e daí por diante. Nesse capítulo, a gente vai ver como Portugal ele aumentou as fronteiras do Brasil, porque pelo Tratado de Tordesilhas, que havia sido feito entre Portugal e Espanha, o território que ia pertencer a Portugal seria mais ou menos o que hoje a gente conhece como Nordeste do Brasil. Tá? Então, aqui nesse capítulo, a gente vai ver as estratégias que Portugal utilizou para aumentar essas fronteiras e tornar o território brasileiro grande como ele é hoje em dia, tá? Então vamos começar aqui analisando essa foto, que todo o capítulo do nosso livro didático começa com a foto ilustrando o que a gente vai estudar. E aqui, essa foto, ela é uma foto da cidade de Ouro Preto, tá? Que é uma das cidades que ainda tem muitas características coloniais. As casas ainda são casas do período colonial brasileiro, tá? Então, por isso que ela foi colocada aqui para ilustrar. Vamos começar aqui o capítulo com o resumo. Ao longo dos séculos 17 e 18, as atividades econômicas realizadas no Brasil foram diversificadas. Além da produção açucareira, houve um crescimento da pecuária, da coleta de produtos florestais e da exploração de minérios preciosos, entre outras. Diferentemente do cultivo da cana e da produção do açúcar realizados em sua maioria no litoral, essas atividades passaram a ser praticadas no interior do território brasileiro. Nesta unidade, vamos conhecer um pouco mais sobre essas atividades, o contexto em que foram desenvolvidas e como elas contribuíram para a ocupação do território e para a configuração das fronteiras brasileiras. Então, o autor vai colocar aqui que tinha a questão da monocultura do açúcar. Ela era produzida principalmente no litoral. O que é o litoral, galera? São as praias. Era perto do mar. Porque ali facilitaria, se um engenho ele fica no litoral, ele facilitaria muito a questão da carga e descarga nos navios, tá? Então, o litoral ele ficava para os engenhos, só que entrando para o interior começou-se a fazer uma extração de produtos da floresta e de começar uma outro tipo de exploração econômica aqui na colônia, tá? Ele vai colocar aqui que vai começar a exploração de minérios que não foram encontrados assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil, tá? Eles só vão ser encontrados um tempo depois, e aí só por isso que foi iniciada depois dessa extração, tá? Principalmente de metais preciosos, aqui é de minérios que ele está falando, mas também de metais preciosos, tá? Entre outros. E aí, galera, a gente vai ver aqui como se deu essa exploração, tá? Aí ele continua aqui, ó, que aqui você tem a cidade de Ouro Preto, ó, antiga Vila Rica, surgiu no final do século XVII, a partir de um pequeno núcleo populacional. Assim como essa cidade, outras surgiram na região do atual estado de Minas Gerais, sobretudo ao longo do século XVIII. O que motivou a fundação das cidades nessa região? Depois, há na fotografia edifícios que se destacam, pois são maiores que as demais construções. Quais são esses edifícios? Tá? Então a gente vê aqui principalmente a questão das igrejas. Tá? Você vai ter aqui mais uma, elas se destacam aqui nessa estrutura da cidade. Tá? Vamos continuar aqui, galera. Vamos começar de fato aqui o capítulo. Ó, acompanhem comigo. Um período de crise. Como vimos durante a União Ibérica, o Reino de Portugal foi governado por reis espanhóis. Em 1640, Dom João IV assumiu o trono e restaurou a autonomia da monarquia portuguesa, dando início à dinastia de Bragança. Se vocês lembrarem da aula passada, quando a gente falou da invasão dos holandeses ao nordeste do Brasil,
a gente deixou bem claro que essa invasão dos holandeses foi porque eles eram rivais dos espanhóis, já haviam passado pela dominação espanhola, e quando a Espanha começa a dominar Portugal, que era eles haviam uma relação de amizade entre Holanda e Portugal, eles eram parceiros comerciais. Só que após essa unificação aqui, como era o rei da Espanha que comandava Portugal, a Holanda atacou os locais que pertenciam a Portugal, tá? Só que aí, com o fim da União Ibérica e a restauração da monarquia portuguesa, vai dar início à dinastia de Bragança, tá? Então, uma nova administração em Portugal. Continuam aqui, galera, ó. Nessa época, Portugal passava por uma série de dificuldades. A frota naval encontrava-se em péssimas condições pela falta de manutenção e em pequena quantidade, pois muitas embarcações portuguesas tinham sido confiscadas pela coroa espanhola. Além disso, os holandeses mantinham o domínio da principal região produtora de açúcar, o Nordeste brasileiro. Além dessas dificuldades, ingleses e holandeses passaram a dominar muitas colônias portuguesas no Oriente e na África. Então, mesmo depois da restauração da monarquia portuguesa, ela passava por uma série de dificuldades, né? Então, no Nordeste aqui, ainda dominado pelos holandeses, eles tinham esse poderio do açúcar, principalmente em Pernambuco, tá? E enquanto isso, ingleses, né, holandeses passaram também a ter essa rivalidade na questão do comércio com Portugal, tá? E aí, nesse período também, Portugal vai começar a sua aliança com a Inglaterra. Isso aqui é importantíssimo a gente entender, porque isso aqui, essa aliança entre Portugal e Inglaterra, ela é importantíssima para a gente entender os primórdios da independência do Brasil. Como a Inglaterra vai ser importante para todo o processo de independência do Brasil. Então vamos ver aqui, ó, aliança com a Inglaterra. Após reconquistar sua autonomia, o rei de Portugal teve que enfrentar forte oposição da coroa espanhola. Para garantir a proteção política de que necessitava, Dom João IV aliou-se à Inglaterra, grande rival dos espanhóis na Europa. A partir de 1642, quando foi firmado o primeiro tratado comercial entre Portugal e Inglaterra, os ingleses foram conquistando muitas vantagens, desde o direito de comercializar diretamente com o Brasil até o controle sobre as colônias portuguesas no Oriente, tá? Então aqui essa aliança entre Inglaterra e Portugal, a gente tem uma ideia de que ela foi mais buscada por quem? Por Portugal, porque era ele que necessitava da Inglaterra e não o contrário. Necessitava de poder para poder enfrentar ainda os desmandos dos reis espanhóis, tá? Para poder se proteger de uma possível retomada da Espanha contra Portugal. E aí, para manter essa aliança, eles acabavam dando uma série de vantagens econômicas para a Inglaterra, como principalmente essa daqui. O Brasil, no início da colonização, havia a questão do pacto colonial, que era o quê? O Brasil, os comerciantes brasileiros, eles eram obrigados a vender o açúcar e outros produtos diretamente para os portugueses, e só os portugueses é que podiam revender lá fora para outros países. Com esses tratados aqui entre Portugal e Inglaterra, a Inglaterra poderia comerciar diretamente com os brasileiros. Mas isso só vai acontecer bem mais para frente, tá? A gente tem aqui, ó, uma figura que é uma pintura em azulejo que representa uma revolta portuguesa contra os espanhóis, na qual Dom João IV, conhecido como o Restaurador, lidera seus compatriotas. É um azulejo português do século XVIII. O Restaurador porque ele restaurou a monarquia portuguesa que estava nas mãos dos espanhóis, tá? Nesse período também, galera, vai ser criado o Conselho Ultramarino. Vamos ler aqui, ó. Com o objetivo de retomar o controle sobre suas colônias, em 1642, Dom João IV deu início a uma política de renovação administrativa no Reino Português e criou o Conselho Ultramarino.
Esse órgão tinha a função de supervisionar e coordenar as atividades coloniais no Brasil e em outras possessões portuguesas. O Conselho Ultramarino tinha várias subdivisões, cada uma com atribuições específicas, como o Conselho da Fazenda, responsável pelos assuntos financeiros, o Conselho da Guerra, ao qual cabiam os assuntos militares, e o Conselho de Estado, que tratava de assuntos gerais, como as condições de povoamento em determinadas regiões. Além disso, na tentativa de amenizar as dificuldades financeiras do governo português, o rei Dom João IV aumentou os impostos e criou companhias de comércio. Então, foi um órgão, de Conselho Ultramarino, criado para tentar administrar melhor todas essas possessões que Portugal tinha, tanto na África quanto nas Américas, tá? Então, para administrar, e ela tinha suas subdivisões aqui, ó, como essa da fazenda, para a questão financeira e daí por diante, tá? Continuando. Aqui, galera, a gente tem a linha do tempo. Geralmente vem aqui no nosso livro didático uma linha do tempo explicando, né, colocando uma sucessão de fatos importantes para se entender algum período da história, tá? Então, a gente tem aqui, ó, em 1630, os holandeses invadem a capitania de Pernambuco, tá? A gente viu na aula passada isso daqui. 1642 é a criação do Conselho Ultramarino. 1654, os holandeses são expulsos do Brasil, finalmente pelos portugueses e alguns comerciantes brasileiros, tá? 1684, a revolta de Beckman. 1694, uma expedição bandeirante destrói o Quilombo dos Palmares. Isso tudo aqui a gente vai ver mais para frente, tá? 1693, bandeirantes paulistas encontram as primeiras jazidas de ouro em Minas Gerais. Então, olha só, os portugueses eles chegaram aqui com o intuito de encontrar ouro, prata, algum metal precioso nessa região da América, porque já daria lucro imediato para eles. Olha quando é que eles vão encontrar as primeiras jazidas de ouro aqui no Brasil, tá? Então, quase 200 anos depois, tá? Então, muito tempo depois é que eles vão encontrar metais preciosos. 1719, Decreto Régio estabelece as casas de fundição em Minas Gerais. A gente vai falar mais sobre isso aqui. 1708, tem início a Guerra dos Emboabas, também vamos comentar. 1759, decreto de expulsão dos padres jesuítas que vieram para cá catequizar os índios. Só que em 1759, conflitos entre colonos e esses padres vão fazer com que eles sejam expulsos. E também a questão do Marquês de Pombal, que vai ser um administrador de Portugal nesse período. 1750, assinatura do Tratado de Madrid e início das reformas pombalinas. 1763, transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, isso aqui é um marco muito importante. E 1759, extinção do regime de capitanias hereditárias. Vamos lá, galera. As companhias de comércio, que vão ser criadas a partir da criação do Conselho Ultramarino. As companhias de comércio foram criadas para reforçar o monopólio do comércio colonial e limitar a participação estrangeira nos negócios da colônia. As principais companhias criadas foram a Companhia Geral do Comércio do Brasil, em 1649, e a Companhia de Comércio do Maranhão, em 1682. Então ele deixa bem claro aqui que o intuito dessas companhias era reforçar o monopólio do comércio colonial. O que é monopólio? É quando uma empresa, alguém, ela detém quase todo o tipo de controle sobre algo, ok? Então, por exemplo, um comércio, você pode dizer que uma loja muito grande, ela tem um monopólio sobre um determinado comércio numa cidade, porque as lojas pequenininhas vendem muito pouco em relação a ela, tá? Então, monopólio é quando alguém tem esse poder total sobre um determinado ramo, principalmente na questão financeira, tá? Continuando. As principais companhias criadas foram a Companhia Geral do Comércio do Brasil e a Companhia do Comércio do Maranhão, ok? A Companhia Geral do Comércio do Brasil era mantida principalmente com investimentos de cristãos novos,
e garantia o transporte do açúcar para a Europa, além do fornecimento de escravos e de utensílios para os engenhos. Essa companhia ficou responsável pela escolta dos navios que circulavam nos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, e em troca obteve o direito de monopolizar as importações de vinho, farinha, azeite de oliva e bacalhau, podendo inclusive estabelecer preços para esses produtos. Então, essa Companhia Geral do Comércio, ele deixa claro aqui que ela foi fundada principalmente com investimentos de cristãos novos. O que seria esses cristãos novos? Ó, vamos ver aqui embaixo. Ó. Pessoa recém-convertida ao cristianismo. Os cristãos novos eram, em sua maioria, judeus, forçados à conversão. A gente tem que lembrar que, num reino, os súditos deveriam seguir a religião do rei. Então, era muito comum que, quando judeus se mudavam para Portugal, eles eram obrigados a se converter ao cristianismo, tá? Então, esses cristãos novos que tinham dinheiro, tinham verba, eles acabavam financiando esses investimentos aqui nessas companhias de comércio, tá? Então, eram chamados cristãos novos. Eles tinham as suas atribuições, mas também ganhavam uma série de benefícios na questão do comércio, como a gente acabou de ler aqui, tá? Continuando. Já a Companhia de Comércio do Maranhão foi criada para organizar a produção e o comércio de açúcar na região norte da colônia. Tinha ainda a obrigação de fornecer escravos para trabalhar na região, fixar os preços dos produtos comprados pelos colonos e garantir o transporte das mercadorias. As companhias de comércio, no entanto, não funcionaram como se esperava. Em muitos casos, elas não cumpriram suas funções e em outros estabeleceram preços muito altos para os produtos vendidos aos colonos, provocando descontentamentos e a eclosão de revoltas. Uma delas é essa aqui, ó, a revolta de Beckman. Vamos ler aqui, ó. No final do século XVII, a região do Maranhão passava por problemas econômicos e, também, por conflitos de interesses sobre o trabalho indígena. Os colonos queriam a permissão para escravizar os indígenas, enquanto os jesuítas eram contrários à escravização. Defendendo que eles deveriam ser catequizados, desculpe. Além disso, a Companhia de Comércio do Maranhão cobrava preços abusivos pelos produtos que vendia. Então, era um clima muito tenso por causa desse problema aqui, que inclusive a gente vê no filme A Missão. No filme A Missão é mostrado muito esse confronto aqui entre os colonos que estão nas colônias americanas aqui da América do Sul, tá? Tanto a colônia portuguesa, no caso da gente, como a colônia espanhola, havia um confronto entre colonos e padres jesuítas, porque os colonos queriam escravizar os índios para forçar eles a trabalharem na lavoura, e os padres jesuítas diziam que eles não deveriam ser escravizados e sim catequizados, tá? Continuando. Essa situação levou os colonos à revolta, sob a chefia do senhor de engenho Manuel Beckman e de Jorge Sampaio. Com o apoio de parte da população, em 1684, os revoltosos depuseram o governador, extinguiram a Companhia de Comércio e expulsaram os jesuítas. No entanto, a coroa não aceitou negociar com os revoltosos. Reprimiu duramente o movimento e enforcou seus líderes, além de restituir os jesuítas em suas funções. Vamos lá, galera. Continuando aqui. Próxima parte do capítulo aqui trata exatamente da expulsão dos holandeses. A gente viu no capítulo passado como eles chegaram aqui ao Brasil, né? Quais os motivos eles chegaram aqui para tentar tomar essa parte do território, porque tinha uma rivalidade muito grande com a Espanha, que agora dominava o Brasil. Só que acabou a União Ibérica, a coroa portuguesa foi restaurada e agora os portugueses queriam retomar esse território. Vamos ler aqui, ó. A saída de Maurício de Nassau do governo dos domínios da Holanda no Brasil em 1644 aumentou os conflitos entre os senhores de engenho e os holandeses, pois, enquanto estava no poder, Nassau intermediava as relações conflituosas. Lembrando, Maurício de Nassau
foi um administrador que foi mandado da Holanda para cá, para o Nordeste do Brasil. Ele ficou situado em Pernambuco e ele conseguia administrar muito bem esses conflitos aqui com os senhores de engenho da região. Como haviam tomado empréstimos dos holandeses da Companhia das Índias Ocidentais, os senhores de engenho viram, com a saída de Nassau, a oportunidade de não pagarem suas dívidas, passando a se opor ao seu domínio na região. Então, olha só, muitos desses donos de engenho pegaram empréstimos com os holandeses. Só que quando esse administrador aqui Nassau saiu, viram agora uma oportunidade de expulsar esses holandeses e não ter que pagar essa grana que eles deviam para os holandeses que haviam investido nos engenhos deles. Continuando. Os senhores de engenho articularam então a expulsão dos holandeses do Nordeste, mobilizando tropas de ex-escravos e de indígenas para combaterem essa ocupação. Esses grupos foram liderados pelo indígena Felipe Camarão e por Henrique Dias, que era filho de ex-escravos. As forças luso-brasileiras, ou seja, brasileiras e portuguesas, apesar de menos equipadas, possuíam superioridade numérica e maior conhecimento geográfico da região. Finalmente, em 1654, os holandeses foram expulsos e Portugal retomou o controle do Nordeste do Brasil, tá? Continuando. Nesse período, tá, galera? Com a dominação holandesa, eles acabaram controlando o comércio do açúcar aqui na região do Nordeste do Brasil. Só que após a expulsão, eles vão acabar migrando para outro local. Vamos ver aqui, ó. O açúcar das Antilhas. Depois que foram expulsos do Nordeste, os holandeses aprimoraram as técnicas de produção de açúcar aprendidas no Brasil e passaram a produzi-lo em grande quantidade nas Antilhas. Como os holandeses mantinham contatos comerciais na Europa, em pouco tempo conseguiram concorrer com o açúcar produzido na colônia portuguesa, negociando o produto a preços melhores. Isso causou uma drástica redução das vendas do açúcar brasileiro na Europa, aumentando ainda mais a crise econômica de Portugal. Então, os holandeses foram expulsos, mas como eles tinham possessões em ilhas, em outras ilhas, como nessas Antilhas, eles acabaram indo para lá, tinham aprendido todo o processo da produção do açúcar, faziam esse açúcar e como eles tinham a questão de poder ter muito recurso, eles acabavam fazendo esse açúcar e conseguiam vender mais barato, o que gerou uma crise econômica muito grande para Portugal, que não esperava por essa rivalidade aqui, tá? Aí aqui a gente tem uma imagem, tá, galera? Tá aqui a legenda. Um engenho de açúcar nas Antilhas. Uma gravura do século XVII feita por Sebastião Leclerc. Então a gente vê aqui, ó, como era a questão do engenho, que a gente já viu na aula passada, como é que funcionava o engenho de açúcar, tá? Outro tema importante aqui desse capítulo são as chamadas drogas do sertão. Eram os produtos que eram retirados da floresta e que serviram muito nesse momento de crise econômica de Portugal para tentar diversificar um pouco essa base econômica portuguesa aqui no Brasil, tá? Vamos ver o que eram essas drogas do sertão. Vamos acompanhar aqui, ó. Ao perder a maior parte de suas possessões no Oriente para holandeses e ingleses, Portugal não pôde comercializar especiarias durante a primeira metade do século XVII. Os portugueses passaram, então, a valorizar as drogas do sertão, como eram chamados alguns produtos das florestas da região norte do Brasil, que tinham grande aceitação na Europa. Em 1621, após a expulsão dos franceses, com o objetivo de garantir a posse dessa região, o governo português criou o estado do Grão-Pará, do Grão-Pará e do Maranhão, que durante cerca de 200 anos permaneceu desligado do Estado do Brasil. Então, teve também essa questão de que, como Portugal perdeu as suas possessões na Ásia, era de lá que eles tiravam as especiarias. A gente tem que lembrar,
Qual foi o motivo que fez com que Portugal começasse essa sua aventura pelos mares, né? Sua aventura ultramarina? Foi tentar encontrar uma rota alternativa para chegar nas Índias, porque a rota pelo mar Mediterrâneo estava dominada, eles teriam que pagar impostos. Então, essa rota alternativa para as Índias era para poder comerciar as especiarias que eram retiradas de lá. Então, eles viram aqui no Brasil produtos que poderiam ser meio que substitutos daquelas especiarias que eram retiradas lá da Ásia. Vamos ler aqui o texto que fala sobre esse assunto. Ó. Não bastava, porém, ocupar militarmente a região. Era necessário povoá-la, valorizá-la economicamente. Para isso contribuíram as ordens religiosas dos franciscanos, carmelitas, mercedários e também a Companhia de Jesus, que fundou ali algumas missões. A economia da região gravitava em torno das chamadas drogas do sertão: cravo, canela, anil, castanha do Pará, urucum, planta utilizada pelos índios na preparação de tintas destinadas às pinturas rituais de guerra e que servia também como condimento, salsa parrilha e cacau, que eram colhidos na selva. Desenvolveram-se também a pesca, a coleta de ovos de tartaruga e a extração de madeira. Nessas atividades econômicas, os colonos e os jesuítas utilizavam o trabalho dos indígenas, profundos conhecedores da selva. Então a gente tem aqui, ó, o urucum, que a gente está cansado de saber o que é, né, galera? O urucum, que aqui no estado do Ceará a gente costuma chamar ele processado de coloral, né, que é o corante que é utilizado como condimento das comidas. Castanha do Pará e aqui a anileira, tá? Continuando. A coleta era feita por meio de expedições esporádicas, fortemente armadas, em virtude da hostilidade das tribos contrárias à presença do branco na região. Cada expedição permanecia semanas e até meses na selva. Na volta, os produtos coletados eram entregues a comerciantes, os chamados mascates, que os despachavam rio abaixo para Belém, de onde seguiam para a Europa. Terminado o trabalho, os índios que participavam de cada expedição recebiam seu pagamento sob forma de produtos e depois eram dispensados, tá? Então esse texto aqui, ó, ele foi tirado deste livro, ok? Continuando. Aqui ele fala sobre outras atividades econômicas da colônia. Além das grandes plantações de cana-de-açúcar voltadas para a exportação e das atividades extrativistas, as pequenas lavouras conhecidas como roças tinham grande importância para a vida na colônia. Os camponeses cultivavam alimentos para a própria subsistência e também para vender em mercados localizados nas vilas e cidades próximas. Os alimentos mais cultivados eram arroz, feijão, milho, quiabo, jiló, abóbora e mandioca, muito usada para a fabricação de farinha. Também criavam pequenos animais, como galinhas, porcos e cabras. Outros produtos, como algodão e tabaco, eram cultivados em maior escala e, assim como a aguardente, podiam ser exportados ou serem utilizados como moeda para a aquisição de escravos de origem africana. Tá? Então a gente tem aqui uma imagem de escravos trabalhando em um engenho de mandioca no Brasil. É uma pintura de Modesto Brocos e Gomes, produzida no final do século XIX. Então aqui nesse trecho o autor ele deixa claro que, certo, você vai ter a questão da monocultura do açúcar. A maioria da economia brasileira que ia para Portugal, ela era baseada na produção do açúcar, tá? Mas havia também pequenos mercados de todo esse material que a gente acabou de ler aqui. Porque a gente tem que entender que essas pessoas tinham que sobreviver, eles não iam só se alimentar do açúcar, certo? Então, formava-se esse pequeno mercado, ainda muito pequeno, muito incipiente, tá? Muito limitado, e ele servia para abastecer
esse outro mercado, né? Essas pessoas que trabalhavam principalmente nos engenhos de açúcar. Continuando. Aí tem agora esse trecho aqui do livro que se chama Passado e Presente. E ele fala do extrativismo na Amazônia ainda hoje. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, ó. Ainda hoje, a coleta de produtos na floresta é praticada na região amazônica. As pessoas que realizam essa atividade conhecidas como extratores, vivem geralmente isoladas em pequenas comunidades tradicionais. Elas coletam produtos como castanhas, açaí e babaçu e extraem o látex, que é utilizado na produção de borracha. Complementam a sua renda e sua subsistência com a pesca, a caça e pequenas criações de animais. Nas últimas décadas, no entanto, a floresta vem sendo devastada com o avanço das madeireiras e a abertura de fazendas para a criação de gado e cultivo principalmente de soja. Algumas medidas estão sendo tomadas como uma solução possível para o problema dos extratores. Entre essas medidas, destacam-se a criação de reservas extrativistas, RESEX, e de Reservas de Desenvolvimento Sustentável, RDS. Nesses projetos, a terra é cedida para o uso coletivo, de forma a impedir que o espaço da agropecuária e das madeireiras prejudique a floresta. Então, desde a época da colonização, né, os brasileiros eles adentram a floresta para fazer esse extrativismo de produtos, né, da floresta. Hoje em dia, esse daqui, por exemplo, que é o açaí, eu acho que talvez seja o produto aqui para o nosso mercado interno que é o mais buscado. Em quase toda esquina agora você vê uma lojinha, um pequeno comércio de venda de açaí. Né? Virou uma coisa muito popular no Brasil. Só que também tem esses outros, né? O babaçu, o cacau, também em muitos locais da floresta. E principalmente esse daqui, o látex. O látex ele é importantíssimo porque ele é utilizado na fabricação de borracha, que se você for parar para pensar, você consegue numerar várias coisas que utilizam a borracha, tá? Então, hoje em dia se tem uma preocupação de preservar essas áreas, porque pessoas que são donas de madeireiras, né? Criminosos, donos de madeireiras, criminosos, donos de terras para a produção de soja, eles vão grilando essas terras. O que é a grilagem de terra? É você tomar esse território, você vai aumentando o seu território de maneira ilegal e depois forja documentos para tentar provar que aquela terra é sua. E esses caras estão acabando com a sobrevivência dessas pessoas pobres que sobrevivem do extrativismo na Amazônia, tá? Aqui nessa imagem, vocês conseguem ver aqui a legenda, ó, seringueiro extraindo látex. Essas árvores, quando você faz o corte, elas soltam a seiva, e é dessa seiva branca aqui, ó, que está caindo dentro desse pote, em que depois é produzida a borracha. É um trabalho lento, tá? Tem que ter muita paciência e que paga muito pouco para esses trabalhadores sobreviverem, ok? Vamos continuar aqui. Nessa outra foto a gente tem também outras coisas que acontecem hoje em dia na Amazônia. Aqui a legenda. Atualmente, o desenvolvimento de estudos e pesquisas contribuiu para ampliar a utilização do látex como matéria-prima para a indústria que o utiliza para a fabricação da borracha e de outros utensílios, como luvas, drenos cirúrgicos, sacos impermeabilizantes, etc. A fotografia ao lado retrata o interior de uma fábrica estatal de preservativos masculinos, cuja matéria-prima é retirada da reserva extrativista Chico Mendes, em Chapuri, no Acre, e essa foto é de 2012, tá? Continuando, a expansão pecuária. Então, todo esse processo de expansão das fronteiras da colônia, esse setor aqui econômico foi muito importante. A produção de gado, a pecuária, ela foi muito importante para interiorizar o povoamento do Brasil, tá? Vamos entender aqui como é que se deu isso. Acompanhe aqui. Até o início do século XVII,
A pecuária era uma atividade secundária na colônia, realizada apenas para abastecer os engenhos. Ou seja, você tinha uma unidade produtiva ali no engenho e perto do engenho se criava algumas cabeças de gado para que eles servissem como alimento para as pessoas daquela região. Continuando. O gado bovino era utilizado como força de tração, meio de transporte e fonte de carne e couro, o qual servia como matéria-prima para a fabricação de vestimentas e objetos de uso cotidiano. No entanto, à medida que a atividade pecuária foi difundida, passou a atrair pessoas de toda a colônia, contribuindo para o reconhecimento e ocupação das regiões do sertão brasileiro, principalmente no Nordeste e no Sul. Tá? Vamos ver aqui o que aconteceu. Sertão nordestino. No litoral da região Nordeste, onde predominavam as áreas ocupadas pelas lavouras de cana-de-açúcar, havia territórios utilizados para a criação de gado. Defendendo os interesses dos senhores de engenho sob a alegação de que os pastos ocupavam áreas férteis da região, a coroa portuguesa expediu uma carta régia em 1701, determinando que a criação de gado deveria ser feita a pelo menos 10 léguas da costa, deslocando-se para o interior. Tal fator contribuiu para que muitas regiões até então inexploradas fossem ocupadas. Então, o que acontece? O que aconteceu? Muitos desses senhores de engenho, eles queriam que aquele território ali perto do litoral fosse todo reservado para eles. E aí, através da pressão financeira, né, da questão financeira, eles faziam pressão na coroa portuguesa para que eles expulsassem os produtores da pecuária para longe do litoral, que era onde eles estavam. Então, com isso, eles foram forçados a ir para o interior. Então, é a lei aqui que foi feita, né? Disse que eles tinham que ficar a 10 léguas da costa. Mas o que é essa marcação léguas aqui? Ó? Vamos ver aqui do lado. Ó. É uma antiga unidade de medida, equivalente a cerca de 6.600 metros. Tá? Era muito utilizada antigamente. Ainda há algumas pessoas no interior do Brasil que utilizam muito essa marcação de léguas, tá? Mas geralmente a mais comum hoje em dia é a questão de metros e quilômetros. Tá? Continuando. Apesar das dificuldades impostas pelo clima e pela vegetação da Caatinga, a atividade pecuária se expandiu no Nordeste, visto que não exigia altos investimentos para a formação de fazendas e havia muitas terras a serem ocupadas. Então, os caras migravam para dentro do interior, claro, tinha todo aquele problema de poder dar de cara com tribos indígenas hostis, mas eles iam avançando, faziam os seus currais em locais já do interior e ali não era difícil de fazer uma unidade produtiva porque esse negócio da pecuária não precisava de muita mão de obra, tá? Então, continuando, a expansão rumo ao sul. Então, isso foi no Nordeste, que a gente acabou de ler, tá? Então, por exemplo, aqui no Ceará também vai ser um grande produtor de carne de charque, que é aquela carne chamada carne seca. E no sul também. Então, por isso que muitas vezes a gente escuta falar duas designações para carne de charque: carne de sol ou carne do sul. As duas estão mais ou menos corretas. Carne do sol, porque ela é seca no sol, tá? E carne do sul, porque durante um grande período da história do Brasil, muito dessa produção era feita no sul do país, tá? Então vamos ver aqui, ó. Acompanhem comigo. A região sul do Brasil foi palco de frequentes conflitos entre portugueses e espanhóis durante o período colonial. Após o fim da União Ibérica, o governo português tentou estabelecer limites ao sul da colônia, povoando a região. A atividade pecuária desenvolveu-se nessa região, favorecida pelo clima ameno, pela grande quantidade de rios e pela rica vegetação rasteira. Rebanhos numerosos de gado pastavam nas estâncias, mantidas principalmente com mão de obra remunerada de brancos, negros, indígenas e mestiços. Então ele deixa claro aqui que no sul, essa questão da pecuária ela teve sucesso porque o clima era ameno, ou seja, não era um clima muito quente como o do Nordeste. Havia vegetação vasta
para o gado se alimentar. E aí esses rebanhos eles eram criados nas chamadas estâncias. Vamos ver aqui o que eram as estâncias. Grande propriedade rural que existiam ali naquela região do Rio Grande do Sul. E o que era o charque, essa carne que era produzida? Carne bovina que, após cortada em mantas, é salgada e seca ao sol. A gente tem que lembrar, galera, que a geladeira, que é onde nós hoje em dia guardamos a carne quando a gente compra no comércio, não existia nesse período. Então, a carne, ela para ser conservada, ela precisava obrigatoriamente ser salgada, para que ela durasse mais alguns dias, ou então deveria ser consumida rapidamente. E aí, galera, a gente chega aqui no fim dessa primeira parte do capítulo, tá? Com essa questão da expansão rumo ao sul e da produção de charque lá no Rio Grande do Sul. A gente tem uma imagem aqui, ó. É uma aquarela produzida por Jean-Baptiste Debré em 1829 que representa uma estância produtora de charque na região sul do Brasil, né? Então a gente vê aqui a produção do charque, né, colocado para secar ao sol numa estância, uma grande propriedade de terra produtora de gado, tá? Então, a gente fica por aqui de conteúdo, tá, galera? A gente viu aqui já uma primeira parte desse capítulo sobre a expansão das fronteiras da colônia. Na próxima aula, a gente vai começar exatamente com um dos fatores que é considerado como os primordiais para essa expansão das fronteiras daqui do Brasil. Por que ele não ficou só ali restrito àquela regiãozinha do Nordeste? Que é o bandeirantismo, que fez com que o Brasil aumentasse muito as suas fronteiras, tá? Então a gente vai ver isso na próxima aula. Tá certo, galera? Então tchau, pessoal, e até a próxima aula.